Olá, sou a professora Margarete. Nós vamos resolver esse exercício sobre plano inclinado. Esse exercício ele é extremamente interessante porque ele tem aqui uma necessidade de análise de forças e ainda aqui do uso de funções trigonométricas, que são muito úteis em vários outros exercícios. Antes de mais nada, a gente vai ler o exercício e pegar alguns contextos desse exercício. Então, aqui, um caminhão-tanque, após sair do posto, segue com velocidade constante por uma rua plana, que num dado momento é inclinada. O módulo da aceleração da gravidade no local é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do caminhão é 22 toneladas, sem considerar a massa do combustível. É correto afirmar que o coeficiente de atrito dinâmico entre o caminhão e a rua é. Então, aqui a gente tem algumas relações trigonométricas, que a gente vai precisar analisar quando a gente for resolver esse exercício. Uma informação extremamente importante que ele nos dá aqui no enunciado, que o caminhão ele está se movendo aqui com uma velocidade constante. Essa informação ela é extremamente importante porque ela nos dá que, neste caso, a resultante das forças que atuam nesse caminhão é zero. Então, a gente precisa, nesse caso, considerar e analisar todas as forças que atuam neste caminhão. Então, nós vamos fazer isso com um pouco mais de calma. Eu desenhei aqui já previamente todas as forças que atuam neste caminhão. Então, eu vou analisar uma a uma com vocês. Quais são as forças atuantes neste caminhão, então? Neste caso, nós temos a força peso, que está aqui representada pelo vetorzinho amarelo. Por que essa força peso está representada desse jeito? Por definição, a força peso ou a força gravitacional, ela faz um ângulo de 90 graus com a base desse plano inclinado. Ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus aqui nessa parte de baixo. A gente também tem representado aqui a força normal. A força normal, por definição, ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície com a qual o corpo tem contato. Então, existe uma diferença entre a força peso e a força normal. Ainda temos aqui a força P de x, que é a força que vai fazer com que esse movimento aconteça, puxando esse caminhão para a parte mais baixa da rua. E a gente tem aqui a força de atrito, que foi mencionada anteriormente, porque ele pede o coeficiente de atrito dinâmico. A gente ainda tem representado aqui a força P de y. Essa força P de y ela é a resultante da normal, ou seja, ela é a reação à normal. A força normal está numa direção e a força P de y ela tem a mesma direção, porém em sentido contrário à força normal. Vamos às análises das equações que nós precisamos usar, então. Se a força resultante aqui é igual a zero, e aqui eu tenho duas forças que fazem com que esse movimento aconteça, eu tenho aqui a força P de x, que faz com que esse caminhão desça a rua, e eu tenho aqui uma força de atrito, que faz com que esse caminhão tenha ali alguma resistência a esse movimento. Se a velocidade é constante, então eu posso falar que a força de atrito é igual a P de x. Sabemos ainda que P de x, lá das nossas definições do plano inclinado, a gente tem que P de x é a força-peso vezes aqui o seno do ângulo alfa. Logo, eu posso escrever então, só corrigir aqui, logo, a gente tem, então, que a força de atrito é igual a P seno de alfa. Escrever aqui no cantinho, a gente ainda sabe que força de atrito ela é dada aqui pelo coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Quando a gente olha para esse exercício, a gente tem aqui como calcular a força normal usando a reação dessa força normal, que é aqui P de y. Então, eu posso escrever, então, que a força normal vai ser, que a força aqui de atrito vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força PY. A gente também sabe das nossas definições lá de plano inclinado, que PY, então, é P aqui cosseno de alfa.
Logo, podemos escrever que a força de atrito, então, ela pode ser dada aqui pelo coeficiente de atrito dinâmico, vezes aqui a força-peso, vezes o cosseno aqui de alfa. Como nós estamos falando da mesma força de atrito, a gente pode, então, assumir que nós estamos falando da mesma força de atrito, nós, então, podemos escrever, neste caso, que aqui P seno de alfa é igual aqui o coeficiente de atrito dinâmico vezes P vezes aqui cosseno de alfa. Esse peso com esse peso eu posso cortar, porque eles tratam-se da mesma coisa. Então, eu posso escrever que μ, então, é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Que neste caso aqui, seno sobre cosseno é igual a tangente de alfa. Então, neste exercício, a resposta é a letra D, né? Onde a gente tem aqui que μ é igual a tangente do ângulo alfa. Ah, mas e os valores dados aqui de gravidade e de massa do caminhão? Não são necessários nesse caso de problema. A gente precisa, tanto aqui, entender quais são as forças atuantes, a gente precisa conhecer quais são as equações e aplicar essas equações. Em caso de necessidade, usar os valores que foram fornecidos. Então, eu fico por aqui, até a próxima, e a gente se vê.